A paz do Senhor Jesus, mais um dia entrando num celular para trazer as boas novas. Quais são as boas novas? A palavra do Senhor. Aleluia. Então vamos ao nosso Café com Bíblia, que se encontra em 2 Reis, capítulo 19, do versículo 31 ao 37. Aleluia, Jesus da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Porque sairão de Jerusalém os remanescentes e os que escapam do monte de Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Significa que o amor e o cuidado zeloso de Deus pelo seu povo efetuariam a restauração completa. A prosperidade e a glória, não importa quão difícil fosse, naquele momento, imaginar tal restauração. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará seta alguma nela, nem virá diante dela escudo, nem será lançada contra ela tranqueira alguma, não haverá cerco algum. Pelo mesmo caminho que veio, voltará, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Como Senaqueribe veio, ele irá. O que significa que não haveria vitória para ele. Porque eu ampararei esta cidade para salvá-la, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Não seria devido a qualquer formosura moral de Ezequias que Deus livraria Jerusalém, mas sim por amor de si mesmo e por amor de Davi, o verdadeiro Davi, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E aconteceu que nesta mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no acampamento dos assírios 185.000. E quando se levantaram pela manhã, quando os habitantes de Jerusalém se levantaram, eis que todos eles, os assírios, eram corpos mortos. Somente um anjo fez isto. Tal é o poder de Deus como fez. Não nos é dito. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e se foi, e voltou para a sua terra e habitou em Nínive. Retornou a Nínive sem a vitória. E acredita-se que tinha sido a primeira vez que isso aconteceu. Ele descobriu que o Senhor não era uma daquelas insignificantes, né? Deidades, né? E aconteceu que, estando ele adorando no templo de Nisroque, o Deus dele, Adrameleque, né? E Sarezé, seus filhos, feriram-no a espada e escaparam para o país da Armênia, e reinou Esar-Hadon, seu filho, em seu lugar. Senaqueribe prometera o trono ao seu filho menor, Esar-Hadon, em lugar de ao seu filho maior. De fato, acreditando que ele tinha ofendido seu Deus, devido à sua derrota terrível
quanto a Jerusalém. Senaqueribe tinha prometido sacrificar os seus 2 filhos maiores a essa divindade. Esses 2 homens jovens, pressionados pelo temor de um lado e pela inveja de outro, assassinaram seu pai em dezembro daquele ano, mas logo tiveram que fugir para outro país, a fim de escapar de seu irmão menor, Esar-Adom. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Então aqui está se falando de uma vingança, né, de Deus sobre a Síria. Aleluia, Jesus da glória. Pensa que o rei prometer seus próprios filhos, né, para a morte, por uma vitória, né, que não teve o rei da Síria, povo sírio, né? Às vezes a gente fica imaginando por que tanta crueldade, né? Nós abrimos a Bíblia e a história é muito forte daquele povo, né? Até hoje esse povo enfrenta dificuldades. Por quê? Muitas das vezes, nós mesmos, estou falando de mim, né? O que acontece, nós não cremos muito que Deus pode nos guardar, que Deus pode nos defender, que Deus pode nos abençoar. Muitas das vezes, nós acreditamos na força do nosso braço. Eu vou vencer. Eu isso, eu aquilo. Nós colocamos o eu. Eu sou forte. Entendeu? Eu vou vencer essa batalha, eu vou vencer essa guerra. Esquecemos de colocar Deus. Aqui Deus tocou, foi forte o que Deus fez com aquele povo. Em favor, aleluia, em favor do outro povo, né? Aleluia, Jesus. Do povo de Israel. Aleluia. Eu ainda creio que tudo que acontece naquele lugar tem a mão e permissão de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes aqui eles serviam um outro Deus, né? Aleluia. Mas Deus, por amor a Davi, ele não está falando do Davi, está falando de Jesus Cristo. Por amor de Jesus Cristo que viria. Aqui, quando a gente abre a palavra de Deus, nós identificamos o hoje, o que está acontecendo hoje. O que aconteceu no passado também está acontecendo hoje. E nós precisamos de mais de Deus. Nós precisamos nos humilhar, sim, a Deus. Tem pessoas que dizem assim, os humilhados serão exaltados. Não, não é assim. Te humilha para o Senhor, que o Senhor vai te guardar, vai te livrar, vai te dar o melhor da terra. E você precisa plantar o bem para receber o bem. É esta palavra, é esta mensagem. Aqui Deus se vingou. Houve uma vingança. Foi o próprio Deus, os próprios anjos de Deus que mataram aquele povo naquela época. Aleluia. Ele prometeu sacrificar os próprios 2 filhos pela vitória. Mas os filhos mataram o próprio pai. Aleluia, Jesus da glória. Louvado seja teu santo nome. Mais uma mensagem. Se você gostou, assine o nosso canal. Nosso canal é da bênção. Vamos fazer chegar nos 4 cantos, vamos, da terra, vamos. Porque a história, e essa história está se repetindo ainda. Precisamos ter consciência e entender o que Deus quer, amém? Que todos tenham um bom dia na graça de Deus. Amém.